Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Eu quero iniciar esse culto orando, não só pela minha vida, mas também por todos vocês. Eu quero convidar você então a fechar seus olhos comigo e elevar o seu pensamento a Deus. Querido e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de falar contigo, de sermos aceitos em Tua presença por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo. Eu louvo o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que tenho de poder estar diante da Tua palavra, abri-la com tranquilidade em nosso país e expô-la a todas essas pessoas que agora me ouvem, me veem. Bendito seja o Teu nome por isso. Eu também oro, Senhor, em favor da vida de todas essas pessoas que estão assistindo a este culto, estão participando conosco, ainda que distantes em virtude das atuais circunstâncias. Que o Teu Espírito Santo possa visitar essas pessoas, possa levar para elas um pouco de consolo, possa iluminar a mente de cada uma, a fim de que elas também venham a compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a fim de que as famílias que estão agora reunidas nos seus lares tenham paz, tenham calma, tenham sossego, tenham um refrigério, ó Deus querido. Louvado seja o Teu nome, abençoa o Teu povo espalhado na face da terra. Toma, Senhor, a Tua igreja e faça com que Tua igreja, em momentos como os quais nós estamos vivendo, a Tua igreja tenha uma palavra de luz, de esperança para todos aqueles que estão, Senhor, sem orientação, que estão perdidos, que estão enganados, que estão sendo, ó Deus, desvirtuados da verdadeira fé para a salvação. Recebe, ó Deus, a minha vida, recebe a vida dessas pessoas que participam deste culto, recebe, Senhor, os nossos louvores, recebe esta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidar todos vocês agora para participar conosco de um momento de louvor. Que o louvor possa alegrar o seu coração, que o louvor possa estimular você a crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus então nesse momento. A paz do Senhor a todos, que Deus possa estar abençoando vocês. Vamos louvar e engrandecer o nome dEle, dizendo que Ele é santo. Nesses momentos difíceis que possamos aprender a louvar e engrandecer Ele. Ele tem nos dado a oportunidade de estar como família adorando, estar individualmente buscando mais a Ele e que possamos preservar esses momentos que Ele tem nos dado. E que esses louvores que vão ser entoados aqui, que possam ser verdadeiros, que possam subir a Ele como um aroma suave e que possamos engrandecer Ele sempre, sempre, porque Ele é o digno de toda a honra, digno de toda a glória e digno de todo louvor. E tudo que está passando aqui não saiu do controle dele, tudo está no controle dele. E louvar e engrandecido seja o nome dele por causa disso, porque se não fosse por ele estaríamos mortos. E graças a Deus que tudo está no controle dele. Então louvado e engrandecido seja o nome dele para todo sempre. E vamos louvar e engrandecer. Que você aí da sua casa possa louvar a Deus em espírito e verdade, levantando suas mãos, adorando a Deus, sem vergonha, né? Porque está em casa. Então Deus abençoe vocês e vamos louvar. Santo é o Deus.
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Te agradeço pela tua graça em nossas vidas, porque se não fosse com ela, não existiríamos. Te agradeço a oportunidade que tu tem nos dado de louvar e engrandecer o teu santo nome em meio a tantos problemas, em meio a essa epidemia ou pandemia, como estão falando. Mas obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de como igreja, mesmo longe, juntos adorando a ti. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Te agradeço pelo teu filho que morreu naquela cruz, pelos nossos pecados, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de falar diretamente a ti, contigo, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Te peço nesse momento pela palavra que o pastor Albert já preparou, que tu possa estar preparando os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra. E que essa palavra, Senhor, transforme os nossos corações, Senhor. Porque cremos, Senhor, que tu usaste o teu servo, Senhor, não para só falar e ficar na nossa mente como aprendizado, mas que possamos praticar, Senhor. Porque quando tu usas o teu servo, Senhor, é para transformar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E creio, Senhor, que o que tu preparaste no coração do teu servo, Senhor, é para melhorar, Senhor, nossa vida contigo, Senhor. Que possamos, Senhor, praticá-la, Senhor. Abençoe o teu servo, tudo que ele falar, que venha da tua boca, Senhor, que chegue aos nossos corações, Senhor. Que haja transformações em nossas vidas, Senhor. Abençoe o teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, amados, estamos de volta agora depois deste momento de louvor. Espero que você tenha cantado, se alegrado e esteja então aí bem disposto para ouvir a palavra de Deus sendo exposta nesta hora para todos nós, inclusive para mim. A gente prega primeiro para a gente mesmo. Bem, então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Eu estou fazendo uso da versão Almeida, revista e atualizada. Então, na minha versão, a palavra do Senhor diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda,
Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, tua palavra acabou de ser lida, acabou de ser exposta perante todos nós. Que o teu Santo Espírito agora, então, atue na nossa mente, trazendo compreensão, Senhor. Atue no nosso coração, para que o nosso coração guarde a tua palavra, receba a tua palavra e que ela frutifique dentro de nós. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Bem, eu quero falar com vocês nesta noite a respeito de Jesus e o fermento dos fariseus e dos saduceus. Se você prestar bem atenção, esse texto, ele traz em primeiro lugar, mais uma vez, a atitude perversa dos líderes religiosos de Israel. Dessa vez, a atitude dos fariseus e dos saduceus tentando desconstruir a identidade, a natureza, a divindade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, esse texto também nos apresenta a reação do Senhor a toda essa situação. Em terceiro lugar, o texto que nós acabamos de ler nos apresenta ainda uma séria advertência que o próprio Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Em primeiro lugar, quanto essa atitude inescrupulosa dos fariseus e dos saduceus, tentando desconstruir a sua identidade, a identidade do Filho de Deus. Mas, em segundo lugar, a advertência de Jesus Cristo também tem a ver com a conduta dos próprios discípulos. Queridos, o foco central desse texto tem a ver com a necessidade que eu e você temos de nos mantermos vigilantes para que não sejamos enganados por falsos ensinos e por falsos mestres. E não sendo enganados por eles, nós precisamos então manter pura a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé no Filho de Deus, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Talvez vocês estejam já se perguntando o seguinte: pastor, em que consistia então, na verdade, ou em essência, a doutrina dos fariseus e dos saduceus? O que esse texto revela para nós a esse respeito? E como Jesus, então, lidou com toda aquela situação? Como é que Jesus reagiu diante dessa tentativa inescrupulosa desses líderes religiosos de Israel? Eu quero apresentar para vocês, então, 2 pontos que se destacam nessa passagem que nós acabamos de abordar. O primeiro ponto, querido, está no primeiro versículo. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda essa mensagem, porque eu quero que você comprove comigo que, em primeiro lugar, a partir do primeiro versículo desse texto, os fariseus e saduceus desafiaram Jesus. E qual foi o desafio que eles fizeram a Jesus? Ora, eles desafiaram a Jesus para que o Filho de Deus pudesse se identificar. Veja que audácia! Eles estavam querendo uma contraprova,
Eles estavam querendo um sinal para que Jesus pudesse então provar e comprovar que de fato ele era divino. Olha o versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, olha como é que Mateus registra esse momento. Ele vai dizer que os fariseus e os saduceus, tentando, pediram a Jesus que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ora, você deve se lembrar que aqui mesmo no Evangelho de Mateus, porém no capítulo 12, a partir do versículo 38 até o versículo 40, os fariseus se uniram aos escribas e fizeram a mesma tentação, podemos dizer assim, para usar a expressão que Mateus também usou. Fariseus e escribas, lá no capítulo 12, pediram a Jesus o mesmo sinal. Agora, mais uma vez, os fariseus estão envolvidos numa situação semelhante, porém, agora eu diria que é até um pouco mais grave. Por que um pouco mais grave? Preste atenção. Os fariseus se davam com os escribas, mas os fariseus divergiam em muitas coisas dos saduceus. Por exemplo, os fariseus acreditavam não apenas na lei de Moisés. Os fariseus eram não apenas rigorosos quanto ao cumprimento dos mínimos detalhes da lei, mas os fariseus também acrescentaram à lei de Moisés as tradições dos seus anciãos. Então a lei de Moisés, que foi dada por Deus através do seu profeta, através do seu líder, através do seu servo, as tradições religiosas foram incorporadas a essa lei. Já os saduceus, por sua vez, recusavam completamente essas tradições que os fariseus admitiam. Os saduceus, a bem da verdade, acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Uma outra coisa interessante também, que fazia com que os fariseus e os saduceus divergissem entre si, é que os fariseus, eles acreditavam nos anjos e na ressurreição dos mortos, porém os saduceus não. Os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem na ressurreição dos mortos. Ora, então não é de se estranhar que agora fariseus e saduceus estão unidos, estão lado a lado para questionar o Filho de Deus, para tentar desconstruir a identidade do Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos já aprender com tudo isso? Queridos, quando se trata de Jesus, não existe meio termo. Ou nós estamos do lado do Senhor, ou nós estamos contra Ele. Essa é a grande verdade. Muitos líderes religiosos que ensinam de maneira diferente as suas doutrinas e até mesmo as suas tradições, os seus costumes, que praticam diferentemente os seus ritos, muitas vezes eles também se unem para questionar a autoridade de Cristo, a divindade do Filho de Deus e a suficiência e a inspiração da palavra de Deus, das sagradas escrituras. É isso que está sendo representado aqui. Fariseus e saduceus estão agora unidos para tentar desconstruir a identidade de Cristo Jesus. Agora preste atenção na maneira como Jesus vai reagir a esse tipo de gente, a esse tipo de desafio. A partir do versículo 2 até o versículo 3, a gente percebe o Senhor Jesus fazendo uma dura repreensão a esse grupo de religiosos. O Senhor Jesus vai dizer assim: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Verso 3, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu,
e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha a pergunta que Jesus está fazendo nesse final de versículo 3. Jesus, na verdade, querido, está repreendendo a falta de discernimento dessa gente. Jesus, no versículo 4, vai até mais profundo, vai além. No versículo 4, Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Veja que no início do verso 4, Jesus agora denuncia a condição pecaminosa do coração dos fariseus e dos saduceus. Jesus vai revelar que o que está no coração dessa gente é maldade, é adultério, é perversidade, é pecado, e por isso eles conspiram, eles maquinam, eles tramam, eles se unem para tentar desconstruir a autoridade de Jesus Cristo, para tentar desconstruir a divindade do Filho de Deus. Essa é a intenção. Mas Jesus reconhece o coração deles. Jesus sabe o que está no seu coração. Jesus conhece o estado, a condição do meu coração. Não há como a gente mentir, não há como a gente esconder quem somos, o que pensamos, o que sentimos a respeito do próprio Cristo, a respeito de Deus. Ou nós estamos do lado de Jesus, ou nós estamos contrários a Ele. E Jesus, no final do versículo 4, ainda, queridos, ele vai apontar mais uma vez para o sinal de Jonas. Lá no capítulo 12, quando os escribas se uniram aos fariseus e tentaram pela primeira vez, digamos assim, desconstruir, a identidade de Jesus da mesma maneira, com uma tentação semelhante, com um questionamento semelhante, Jesus apontou para o mesmo sinal. A resposta de Jesus foi semelhante. E o que significa então o sinal de Jonas, ao qual o Senhor se referiu? O sinal de Jonas, querido, significa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. A semelhança de Jonas, que esteve durante 3 dias na barriga, engolido por um grande peixe, como diz a Bíblia, como dizem as Sagradas Escrituras, a semelhança de Jonas, Jesus, metaforicamente, ele também está dizendo que ele vai ficar 3 dias na sepultura. Ele vai ser morto, ele vai ser sepultado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Ao 3º dia, o Senhor Jesus vai dar a prova cabal da sua divindade. Ao 3º dia, Jesus está dizendo para essa gente, Jesus está dizendo para esses líderes, que ao 3º dia, a morte não poderia conter o Filho de Deus, e Jesus ressuscitaria, como de fato o fez. Jesus está vivo, Jesus está no céu, à destra do Pai. Jesus é o nosso advogado. Diz a palavra de Deus que Jesus hoje intercede por nós. Nós precisamos acreditar no sinal de Jonas. Nós precisamos acreditar na identidade divina, na autoridade suprema, soberana do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Queridos, mas tem aqui também um segundo aspecto que eu quero destacar desses, digamos assim, 12 versículos que nós lemos desse capítulo 16 de Mateus. Quero que você vá comigo agora até o versículo 6 da sua Bíblia.
Preste bastante atenção, porque agora a advertência é em relação aos próprios discípulos. Veja que Jesus agora vai advertir os discípulos a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus agora vai se referir aos seus. Volte um pouquinho ao final do versículo 4 e perceba que Jesus se afasta, se retira dos saduceus e dos fariseus. É como se Jesus, com aquela atitude, estivesse dizendo o seguinte: olha, pessoas como vocês, pessoas que maquinam o mal, pessoas que só se aproximam de mim com segunda intenção, pessoas que vêm à minha presença tentando me dar uma rasteira, tentando me pegar no contrapé, tentando fazer perguntas capciosas, pessoas que se aproximam de mim com o coração cheio de perversidade, de incredulidade, pessoas que não têm discernimento, muito pelo contrário, que maquinam o mal contra mim. Dessas pessoas eu me afasto. Essas pessoas precisam ficar longe de mim. Foi assim que Jesus fez em relação aos saduceus e fariseus no final do versículo 4. Mas agora Jesus está com os seus. Jesus se volta então para os discípulos. E Jesus agora vai fazer advertência aos discípulos. Em relação a que Jesus vai advertir os discípulos? Vejamos aqui o versículo 6 então na sua Bíblia. Olha o que está escrito aí. Veja se não é isso. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Em primeiro lugar, queridos, eu quero que você perceba qual foi a reação dos discípulos depois que eles ouviram essas palavras de Jesus. Vá comigo agora até o versículo 7. O que os discípulos pensaram? O que o versículo 7 nos revela a respeito dos discípulos de Jesus? Olha o que o versículo 7 diz. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Queridos, a preocupação dos discípulos, ingenuamente, estava centrada, focalizada no pão, no alimento. O pão aqui representa o meio material de subsistência. Pastor, será que é errado então pensar no pão? Será que é errado então almejar pelo meio material de subsistência? Não, não é errado, mas nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar, e mais ainda nós precisamos entender, compreender quais são as prioridades do reino de Deus. Afinal de contas, nós somos ou não somos cidadãos do reino de Deus? Queridos, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava advertindo ou alertando os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, os próprios discípulos estavam com o foco desviado, o olhar embaçado. A preocupação dos discípulos era com o pão, com o alimento material, como se Jesus também não percebesse que essa era uma necessidade legítima dos seus discípulos. Eles estavam do lado de Jesus, eles já tinham observado Jesus fazer por 2 vezes a multiplicação dos pães. Se você voltar na sua Bíblia, for ao capítulo 14, Jesus faz ali a primeira multiplicação dos pães. No capítulo 15, Jesus pela 2ª vez, ele repete a dose. Jesus mais uma vez faz a multiplicação dos pães diante dos olhos dos discípulos.
E nós vemos aqui no capítulo 16, os discípulos continuam preocupados com o pão. Eles não tinham entendido ainda que Jesus era suficiente para prover o alimento diário, para prover a condição material que eles necessitavam. A fé daqueles homens ainda era uma fé imatura. Você deve se lembrar da fé daquela mulher cananeia, que está no capítulo 15, lá das imediações de Tiro e Sidom. Jesus elogiou a fé daquela mulher, mas Jesus agora está chamando a atenção dos seus discípulos. E no versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte a respeito deles: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus repreende a imaturidade da fé dos seus discípulos. Não é interessante? Eu quero que você vá comigo, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, até o capítulo 6, versículo 32 agora, por favor. Abra sua Bíblia lá. Mateus 6, verso 32. A palavra de Deus diz o seguinte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a responsabilidade de vocês, imediata e primordial, é buscar o reino de Deus, é buscar a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus tem como parâmetro o próprio Deus de justiça. A justiça do reino de Deus tem como parâmetro a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus diz em sua palavra que é justo. Aquilo que aos olhos do Senhor é justo, é a justiça que nós precisamos buscar. Precisamos buscar os princípios, os valores, as verdades do reino de Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Em contrapartida, Jesus está dando uma garantia aos seus discípulos. Jesus está, ao mesmo tempo, indicando qual deve ser a prioridade dos discípulos e dizendo para os seus discípulos qual é, ou melhor, o que é que lhe cabe nessa história. Jesus está dizendo o seguinte: enquanto vocês buscam o reino de Deus e a justiça desse reino, eu estou garantindo a vocês o sustento diário, o pão de cada dia. Eu estou dizendo para vocês que eu sei qual é a sua necessidade. Olha o que Jesus diz: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe qual é a tua necessidade. Então você não precisa viver ansioso, você não precisa viver com o teu foco desvirtuado, com a tua visão embaçada. Jesus está dizendo que quem anda ansioso, quem anda inquieto, quem anda preocupado com essas coisas, são os gentios. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: nós somos ou não somos discípulos de Jesus? Nós somos ou não somos cidadãos desse reino? Nós vivemos de acordo com a fé que nós praticamos ou vivemos de acordo com os gentios, que não conseguem entender, compreender as verdadeiras prioridades do reino de Deus? Isso é um desafio que Jesus também nos faz. A orientação que Jesus dá aos seus tem a ver com isso. Olha o que Jesus vai dizer então aqui no versículo 34 de Mateus capítulo 6. Não
vos inquieteis. Voltando para o capítulo 16, então, versículo 8. Os discípulos estão inquietos. Jesus está falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus está alertando os seus discípulos contra os falsos mestres, o falso evangelho, os falsos ensinamentos, a distorção da palavra de Deus, as inverdades, as mentiras pregadas, e muitas vezes presentes no seio da igreja, disseminada no meio da sociedade, tentando desviar as pessoas, tentando afastar as pessoas da presença do Senhor. Jesus está preocupado com isso, e os discípulos estão preocupados com pão. É interessante, queridos, mas muita gente anda desse jeito. Mas há uma segunda repreensão que Jesus faz aos seus discípulos. E eu quero que você então leia o que está escrito no versículo 11. Vamos até lá. Versículo 11, Jesus diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? É uma pergunta. Jesus aqui no versículo 11, querido, está repreendendo os seus discípulos por causa da falta de discernimento espiritual deles. Preste atenção, então, na condição dos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, uma fé imatura, o foco desviado das verdadeiras prioridades do reino de Deus. E por último, aqui no versículo 11, os discípulos revelam falta, ausência de discernimento espiritual. Queridos, eu quero que você preste atenção no que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, registrou, escreveu. Eu vou fazer a leitura de acordo com a Nova Versão Internacional, que eu achei que ficou um pouco mais claro, um pouco melhor para o nosso entendimento. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 5, 12 a 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos telespectadores, Jesus está preocupado justamente com a falta de discernimento espiritual do seu povo. A palavra de Deus nos faz severas advertências sobre esse mesmo tema, discernimento espiritual. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. É triste, queridos, a gente vê pessoas com anos de igreja, com anos de evangelho, que não conhecem a palavra, que andam praticando as mesmas coisas que praticavam quando estavam fora dos caminhos do Senhor. Pessoas que não amadurecem, que não crescem na fé, que não mudam as suas características, as suas reações, os seus pensamentos, os seus desejos. Pessoas que não conseguem discernir o bem do mal. Pessoas que não conseguem fazer separação entre a verdade da palavra de Deus e os enganos, as mentiras, as artimanhas do diabo, de seus demônios, das falsas religiões. É impressionante como a gente vê que isso ainda acontece com gente dentro da casa do Senhor. O que está faltando para essa gente? Essas pessoas andam como meninos,
sendo levados, atirados de um lado para o outro. Essas pessoas não conseguem se desenvolver na fé. Essas pessoas não conseguem frutificar no ministério. Essas pessoas não conseguem fazer discípulos. Essas pessoas não conseguem ser referência, porque são crianças, são imaturas, quando na verdade já deveriam ser líderes, já deveriam estar parindo filhos espirituais, filhos na fé. Então essa é uma crítica que Jesus está fazendo, é uma advertência que precisa ser assimilada por nós. Queridos, eu e você precisamos crescer, amadurecer, frutificar. Gostaria que você nessa hora olhasse para a sua condição espiritual. Eu gostaria que você nesse momento fizesse um autoexame. Como anda a sua fé? É uma fé ainda incipiente? Eu não estou falando com você que tem um ano, que tem meses no caminho do Senhor. Eu não estou falando com gente que tem pouco tempo de igreja, não. Eu estou falando de gente que está dentro da casa de Deus, anos e anos, que vem de um lar evangélico, de uma família evangélica, que tem contato semanal, quase que diário com a palavra de Deus e não consegue crescer. Eu estou falando com gente que frequenta banco de igreja há anos e muitas vezes tem um comportamento, uma atitude pior do que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos crescer na fé. Eu quero concluir essa mensagem destacando para vocês 3 pontos para a gente fechar essa mensagem. Em primeiro lugar, eu quero então resumir agora em que consiste realmente a doutrina dos fariseus e dos saduceus, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler. Anote aí, por favor. Em primeiro lugar, olha para o versículo 1. A doutrina dos fariseus e dos saduceus, também chamado de fermento, tem a ver com a incredulidade e a hipocrisia. Incredulidade porque eles presenciaram, testemunharam muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais feitos por Jesus Cristo em Israel. Eles foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus fazer milagre, curar enfermos, curar coxos, aleijados. Eles viram, presenciaram Jesus expulsar demônios, mas nem assim eles foram capazes de crer. Fariseus, saduceus, escribas, os mestres de Israel, os líderes religiosos daquela época, eles conheciam muito bem as sagradas escrituras, mas elas não foram suficientes para que o coração deles pudessem ser quebrantado. Eram pessoas incrédulas, se aproximavam de Jesus com dissimulação, com fingimento, com hipocrisia. Eles se aproximaram de Jesus no versículo 1, querendo pegar Jesus no contrapé, formular uma pergunta, uma assertiva, capciosa. Pediram a Jesus um sinal, na intenção sórdida de desacreditar o Filho de Deus, de desconstruir a essência, a natureza, a divindade de Cristo Jesus. Eram pessoas incrédulas e hipócritas. Mas em segundo lugar, de acordo com o texto que nós lemos, o resumo da doutrina, do fermento dos fariseus e dos saduceus, se encontra também nos versículos 2 e 3. Preste bem atenção,
porque esse tipo de ensinamento, esse tipo de gente não tem substância, como diz o pastor Jeremias, não tem consistência. Esse ensino é falso, não há discernimento na sua mente. Eles não conseguem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é ensino verdadeiro e o que é ensino falso. Fariseus, saduceus não têm discernimento espiritual para compreender que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias prometido, anunciado desde a época do Antigo Testamento pelos profetas de Israel. Eles não conseguiam discernir nada disso, eram vazios. Tinham cara de crente, pareciam ser crentes, muito sábios, muito cultos, muito inteligentes, muito versados nas Sagradas Escrituras, mas na verdade não conseguiam discernir aquilo que estava diante de seus olhos, aquilo que estava diante deles. Eles não conseguiram discernir que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Mas em terceiro lugar, o fermento dos fariseus e dos saduceus pode ser resumido de acordo com o versículo 4. O fermento deles tem a ver com a perversidade. Então anote aí, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, de acordo com esse texto, tem a ver com incredulidade e hipocrisia, versículo 1. Tem a ver com falta ou ausência de discernimento, versículos 2 e 3. E tem a ver com a perversidade, de acordo com o versículo 4. Olha o coração dessa gente, um coração mau, um coração adúltero, um coração perverso e pecaminoso. É por isso que Jesus alerta os seus discípulos, para que se afastem desse tipo de gente, para que se afastem desse tipo de doutrina. Olha o que Jesus fez com eles, olha como Jesus reagiu no versículo 4, Jesus se retirou da presença deles. Pessoas más, pessoas falsas, pessoas inescrupulosas, pessoas sem discernimento, pessoas incrédulas, pessoas hipócritas. É isso que essas pessoas transmitem, é isso que esses líderes ensinam. Essa é a doutrina dos fariseus. Essa é a doutrina dos saduceus, esse é o fermento deles. Mas o segundo ponto dessa conclusão tem a ver com o alerta de Jesus, então. Jesus, depois de repreender os fariseus, depois de se retirar da presença dos saduceus, daquele grupo ali, Jesus se volta para os discípulos e faz a eles um alerta. Jesus os alerta a respeito justamente da doutrina desse grupo aqui, desses religiosos. Qual é o alerta que Jesus faz aos seus discípulos? Eu quero mencionar esse alerta com outras palavras, usando o mesmo evangelho de Mateus, porém agora no capítulo 7. Então eu quero levar você até o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Olha a advertência de Jesus quanto aos falsos ensinos, quanto aos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Queridos, esse é o alerta que Jesus Cristo faz a respeito dos falsos mestres, dos religiosos que andam por aí. Não pensem vocês que os falsos mestres, que os falsos profetas ficaram restritos ao primeiro século, ao tempo de Jesus. Não! Os falsos mestres, os falsos ensinos estão por aí, sendo disseminados, perambulando e muitas vezes entrando nas próprias igrejas, circulando no meio do próprio povo de Deus. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, queridos. Nós não podemos compartilhar dessas coisas, nós não podemos copiar esses exemplos, nós não podemos permitir que eles entrem na igreja, que eles façam parte do nosso dia a dia. Nós precisamos denunciar, combater, fechar os ouvidos para isso. Não podemos gastar tempo com esses falsos ensinos, com essas falsas práticas, com esses falsos mestres. São pessoas sórdidas, são pessoas hipócritas, são pessoas que maquinam o mal, que querem se aproveitar da boa-fé do povo de Deus, da boa-fé das pessoas, que tentam enriquecer às custas do povo, tentam tirar proveito da ingenuidade, muitas vezes das pessoas mais humildes e necessitadas da sociedade. Jesus está fazendo um alerta. E o terceiro e último ponto desta conclusão tem a ver com a providência com relação à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por providência, querido, eu estou querendo dizer aquilo que eu e você devemos fazer para evitar sermos manipulados por esses falsos mestres, por essa falsa doutrina. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Se você não conseguiu abrir, pare e ouça com atenção o que eu tenho a dizer. Pedro diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu quero fazer mais uma pergunta a você. Pedro está nos dizendo que nós precisamos estar atentos. E mais do que isso, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: como é que você espera crescer na graça e no conhecimento do Senhor sem frequentar uma igreja, sem participar de um estudo bíblico, sem se exercitar na oração e no jejum, sem gastar tempo na presença de Deus, sem se envolver com a igreja, sem participar das prioridades, das necessidades do reino de Deus? Como é que você espera crescer e ser fortalecido? Como é que você espera que a sua fé amadureça, querido? Se você vive distante da igreja, se você vive distante dos caminhos do Senhor, se você vive distante dos ensinamentos da palavra de Deus, se você não tem paciência para vir à escola dominical, para frequentar o estudo bíblico da sua igreja, se você não tem paciência, não tem ânimo, não tem forças para dobrar o seu joelho, seja na igreja, seja em casa ou em qualquer outro lugar, e orar, e clamar, e almejar
pela face de Deus, se você não tem essa disposição, como é que você espera crescer e se fortalecer na graça e no conhecimento do nosso Senhor? Ou você espera lutar contra o fermento dos fariseus e dos saduceus com armas carnais, dando o seu próprio jeito, fazendo da sua própria maneira, sendo um crente de qualquer forma, de qualquer jeito? A palavra de Deus aponta a cura, aponta o remédio, aponta a solução. É crescer na graça, é crescer no conhecimento, é se fortalecer, é se envolver com o reino, é tirar as escamas dos olhos e perceber quais são as prioridades do reino de Deus, é colocar cada coisa no seu devido lugar, é se aproximar de Jesus com sinceridade, com humildade, com dependência, querendo aprender, gostando de aprender. Tem muita gente que é nanico, espiritualmente falando, porque não procura crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Essas pessoas se tornam presas fáceis dos falsos profetas, dos falsos mestres. Essas pessoas não conseguem discernir aquilo que a palavra de Deus diz. Essas pessoas estão por aí, caminhando, dando topada, dando cabeçada, batendo de um lado para o outro. Não sabem discernir o bem do mal. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um apelo a você. Se você ainda não serve a Deus, entregue a sua vida para Ele agora, para que o Espírito Santo possa te ajudar a compreender o Evangelho, para que o Espírito Santo possa fazer a obra no teu coração. Não resista à voz do Senhor, não resista àquilo que o Senhor quer fazer com você e por meio de você. Você precisa se afastar dos falsos ensinos, você precisa se afastar dos falsos profetas, você precisa se aproximar de Jesus. Entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você já é crente, eu quero fazer um outro apelo para você. Cresça em conhecimento, cresça em graça, que você tenha uma fé amadurecida, que você possa ser despertado, que você possa ser reanimado. Se você está andando enfraquecido, longe dos caminhos do Senhor, volte, é hora de voltar, é hora de se agarrar mais uma vez à palavra de Deus, é hora de atentar para os ensinos do Mestre, o verdadeiro Mestre, o único Mestre, que você possa recobrar o ânimo de estar na igreja, de se envolver com as questões do reino de Deus, que você possa sentir necessidade de abrir a palavra, de estudar a palavra, de ser ministrado e de ministrar a vida dos outros, de frutificar, de ser usado como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Faça isso, querido, e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, eu te louvo pelo privilégio que tenho de expor a tua palavra. Te louvo pelo privilégio de poder falar a todas essas vidas. E também te peço para que o Senhor me fortaleça, para que o teu Espírito me poupe de cair nos falsos ensinos, de me deixar levar pelos falsos ensinamentos dos falsos mestres e falsos profetas. E que o Senhor também ilumine a mente de todas essas pessoas que foram alcançadas por essa mensagem. Que o teu Espírito possa
convencê-los da verdade, do juízo e da justiça. Glorifica o teu nome, Deus, na minha vida e na vida de todos aqueles que foram alcançados pela pregação da tua palavra. Eu oro em nome de Cristo. Amém.